Vamos lá, quinto ano, retomando a nossa exploração dos sistemas. Vamos rever o digestório e o respiratório, sistemas de grande importância, assim como os demais que nós também conhecemos. Vamos ver mais alguns outros depois, certo? Vimos também o cardiovascular, o excretor, então vou estar retomando elementos sobre esses sistemas, suas funções, quem os compõe, quais os órgãos, qual é, né, a função de cada um dentro do nosso sistema, tá bom? Porque o corpo humano é dividido em sistemas e esses sistemas trabalham aí, né, em grupos e dentro de cada grupo vai ter órgãos responsáveis por um setor importante. E no sistema digestório, ele é responsável pela digestão dos nossos alimentos. Lá na página 179, nós vimos isso em aulas anteriores, onde diz lá que a função primordial do sistema digestório é transformar por meio de enzimas o alimento, certo? E isso aí ele vai trazer, né, as chamadas as substâncias, os nutrientes que são importantes para trazer energia para o nosso corpo. E tem início lá na boca, que tem um trabalho com língua e dentes, no momento da mastigação, que é bastante importante, para depois ele seguir pelo esôfago, e aí o processo vai dando continuidade lá no estômago, que vai ter o trabalho de retirar, né, o que é nutriente, vai fazer a separação, vai ter apoio do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas, mas, né, os dois intestinos, delgado e grosso, continuam esse processo, certo? Cada um tirando o que ainda é possível aproveitar do alimento, e lá no intestino grosso vamos estar, né, tendo a liberação daquilo que não tem, né, utilidade para o corpo e é transformado em fezes, certo? Então a alimentação e o processo retoma. Ela é importante para nossas, né, para a energia, para a saúde, mas precisamos, né, saber o que se alimentar para que tenha, né, um processo equilibrado dentro desses órgãos e não haja problema nenhum. Então o intestino delgado, ele é responsável pela absorção da maior parte, né, dos nutrientes, e o grosso, ele ainda pega uma parte da água e ele vai eliminar aí aquele que não tem, né, importância, não é fundamental, não vai ser bom, e é transformado em fezes e é liberado pelo nosso corpo, ok? Na página 181 tem o nome de cada órgão e o local onde eles se encontram. Vocês trabalharam uma brincadeira bem legal, montando lá o corpo, né, humano com esse momento do sistema digestório, colocando cada um no seu lugar. Então, é o momento de vocês aprenderem mais sobre esse sistema e sua importância. Vimos atividades ótimas da 72 até a 70, da 182 até a 184, onde vimos qual é a função, né, do sistema digestório. Então, se eu perguntar, quinto ano, qual é a função do sistema digestório? Você tem que lembrar, dizer, né, que ele é responsável por transformar as enzimas, né, nos alimentos já convertidos em bolo alimentar, tá bom? E vão aí aproveitar e absorver, né, nutrientes para o organismo. Então ele vai transformar, ele vai processar, certo, o alimento ingerido pelo ser humano. Cada órgão vai ter uma função, desde a boca, né, até o último órgão vai ter uma função importante, vão trabalhar em conjunto, em equilíbrio. Vimos a função de cada um, da boca, do esôfago, do estômago, dos intestinos, certo? Então, espero que vocês tenham visto esse momento, tenham feito essa página 183, onde vimos que a boca é nela que os alimentos, né, vão ficar presos, tem a trituração, que são cortados pelo dente, enviados para o esôfago, que é condutor musculoso, né, que é como se fosse um cano que tem aqui dentro de nós, né, que ele vai contrair de forma involuntária, ele vai enviar esse bolo alimentar para o nosso estômago. O nosso estômago lança os sucos gástricos no bolo alimentar para digerir proteínas, matar as bactérias presentes e vai absorver os nutrientes que são importantes para o nosso organismo e vai estar enviando, né, para o intestino delgado, que é responsável pela absorção da maior parte dos nutrientes, e o grosso, responsável pela absorção da maior parte de água e pela, né, excreção, liberação de resíduos, que vai em forma de fezes, que vai ser eliminado pelo último órgão, que é o ânus. Então, cada um vai ter sua função, certo? Cada um tem uma importância dentro desse sistema. E a importância de entender que os alimentos, né, precisam ser refletidos do que nós vamos comer, porque o que a gente come também pode trazer mal pra gente, vai vir aquela infecção, mal-estar, tudo isso pode acontecer. A pessoa também que não se alimenta bem, lá na questão 7, eu pedi uma pesquisa a vocês, não sei se vocês fizeram, na página 184, que isso para justamente o que pode acontecer, certo, para o mau funcionamento desse sistema.
que pode acontecer para desequilibrar o sistema digestório? Aí tem lá diarreia, vômito, gastrite, anorexia, bulimia, obesidade, diabetes, pressão alta, entre outros. A infecção no intestino. Então, lembrando que a anorexia e bulimia, aí é a pessoa, né, que come e depois ela, né, vomita o que ela come porque ela não quer engordar. Então, é um problema, um tipo de depressão que precisa ser tratado, certo, gente? A obesidade também é um problema grave, né? No nosso país, ele está em terceiro lugar como um dos países mais obesos, né, com população mais obesa por conta da alimentação e de falta de atividades físicas. Por hoje, não pode nem falar, né, porque está acima do peso. Ô, Senhor, que vergonha. Mas eu vou fazer atividades físicas, tá, gente? Não se preocupe, eu prometo. E é um sistema importantíssimo dentro desse processo da alimentação, tá bom? E o outro sistema que nós conhecemos também maravilhoso é o respiratório. Pois é, de grande importância também. Ele, né, tem a função primordial, né, na respiração, por meio da qual ele vai absorver o oxigênio que existe na atmosfera, né? Então, ele vai estar expirando e expirando, né? Expirando oxigênio e liberando o gás carbônico. Então, é um sistema muito importante também. O sistema respiratório inicia sua atividade quando o ar entra pelo nariz e termina quando chega aos pulmões. Então, ele vai entrar pelas narinas, né, pela cavidade nasal, certo? Pelo nariz. Os pelos que temos no nariz é responsável de proibir o que tem de ruim passar e seguir para, né, os nossos pulmões, ou outro órgão desse sistema. Então, ele é importante, os pelos que tem no nariz, para estar, né, impedindo, proibindo, inibindo, né, que bactérias ou outras coisas ruins sigam o caminho. Por isso, ele também tem uma função importante. Olha que interessante. E vai ter aí o segmento, certo? Com a nossa faringe, que também trabalha lá no sistema digestório. Ela é importantíssima. E temos a laringe, responsável aí pelas nossas cordas vocais, para emitir o som da nossa voz. E os nossos pulmões, lá embaixo, o diafragma, que quando eu vou inspirar, os pulmões crescem, enchem de ar. Ele tem esse trabalho de contrair, certo? E quando você vai soltar o ar, ele também vai trabalhar junto, né, com os pulmões, assim como os brônquios. Então, os brônquios e os pulmões são dois, são bem organizados, divididos e precisam ter todo um cuidado para, né, não ter desequilíbrio nesses, né, órgãos. Cada um com sua função. Lá na página 187, a gente vê como é que acontece cada processo desse do oxigênio, né? Da absorção da atmosfera e da liberação do gás carbônico, que é o que não vai servir. Fizemos também atividade na página 188 e fomos até a 189, né? Foi apenas 2 páginas, mas com um conteúdo maravilhoso, onde também pergunta qual é a função desse sistema. E o 5º ano não pode esquecer de dizer que é realizar a respiração por meio do organismo que absorve o oxigênio que existe na atmosfera, utilizando na liberação de energia que existe dos nutrientes. E aí ele vai liberar o gás carbônico. Então, ele vai absorver o oxigênio da atmosfera e depois desse processo ele vai estar liberando o gás carbônico, que é o que não vai, né, ser importante para esse sistema. Conhecemos aí cada sistema e qual a função de cada um. Percebemos que existem problemas de saúde que podem existir, né, ocasionar aí grandes, né? Tem o problema de em relação à gripe, a gripe mal cuidada, a pessoa pode ter uma pneumonia, pessoas que podem ter rinite, bronquite, asma. Então, algumas doenças aí desequilibram esse órgão. E, infelizmente, a nossa doença atual, que é o vírus, né, do Covid-19, é um dos que prejudica mais esse sistema, porque ele fica totalmente debilitado em relação a esse vírus, por ser muito forte, por não ter ainda uma vacina que possa, né, combatê-lo. Os remédios, eles vão aí sendo paliativos, eles vão inibindo, equilibrando, mas a pessoa que vai ter outros problemas em outros sistemas, né, acaba aqui por ter consequências maiores. Outros conseguem, né, estar se recuperando, mas é um sistema que, de fato, é o mais prejudicado em relação a esse vírus no momento. Então, olha como é importante o cuidado com o nosso corpo, né? Porque a gente precisa ter esse cuidado, ter esse entendimento. Na questão 5, diz assim, questão 5 não, questão 6. Descreva como o sistema respiratório se relaciona com as funções vitais. Ele é de grande importância. Até dormindo ele está em trabalho, porque você vai estar continuando, né, respirando. Então, é um sistema importantíssimo. O trabalho dele não para. Ele tem essa, né, articulação com o cardiovascular, que o coração está lá, ó, no bombeamento, e o sangue vai seguindo, os pulmões vai enviar também o gás importante, né, o oxigênio importante para
o coração pelas veias, né? E aí vai para toda parte do nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro. Então, é um trabalho em conjunto que não para. São sistemas que estão ali o tempo todo, ó, em funcionamento e que precisam de todo o nosso cuidado. Então, esse sistema, ele tem um trabalho também importante, assim como os outros, mas ele continua, ó, em funcionamento mesmo você estando dormindo. Então, olha como ele é importante. Assim como os demais, é claro. Então, esses dois sistemas foi o que nós vimos, né, nas primeiras aulas. Vou estar retomando os outros dois, que é o cardiovascular e o excretor, que também são bem importantes. Aprendemos bastante sobre eles também. Vou estar enviando uma atividade em PDF com questões sobre esses dois sistemas, para a gente poder rever lá. Vocês voltam nas páginas, fazem a leitura e vão estar respondendo, né, percebendo o que foi que vocês garantiram de conhecimento sobre esses sistemas, o que nós precisamos ainda revisar, rever, as curiosidades que você souber sobre alguma doença que pode prejudicar o digestório ou o respiratório, a gente traz para a aula online para socializar com os colegas, né, para eles compreender esse processo, da importância do cuidado com esses sistemas e respondam com cuidado, tá bom? Estejam sempre anexando, guardando esses, né, arquivos de atividades, porque são importantes, né? Para que vocês possam ter aí controle na hora de revisar os conteúdos, vão ter suporte para fazer essa revisão. Não apenas o livro ou o caderno, mas atividades que a gente envia em PDF também vem como esse recurso para você garantir mais conhecimentos, tá bom? Então, vou aguardar essa atividade e a socialização de dúvidas, né, e de curiosidade que vocês têm, ou de informações que vocês já sabem sobre os dois sistemas, pra gente na aula online estar, ó, socializando, tá bom? Joinha? Então, ó, beijo da Fra Josi.